Estamos na página 24, lá embaixo. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente no outono de 1927, mais de um ano após o incidente em Canton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo que antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro confuso a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio, antes de qualquer coisa que se assemelhasse com um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repeti constantemente para mim mesmo: existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Olha só, ele se predispôs a só voltar quando tivesse uma saída, uma solução. Quantas vezes a gente começa a pensar em algo, alguma solução, algo para resolver um problema e depois de 5, 10 minutos desiste? No caso dele, ele saiu à noite e ficou andando para lá e para cá e tal. E enquanto caminhava, repetia constantemente: olha isso, existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Ele já colocou na mente, antes de tudo começar, que ele ia dar um jeito no problema dele. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu na minha mente, com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei que o Sr. Carnegie dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que havia dito que eu descobriria esse outro eu. E no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso, e ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar seus hábitos e pensar em formas de sair da dificuldade. Lembra que a gente fala página a página, tem um segredo, ele fala de um segredo, de algo que tem que arder, um desejo ardente, uma vontade profunda. E também essa parte é muito legal, que foi um período de teste. Então as provações que vêm para a gente, elas sempre vêm com um benefício mútuo. Então toda dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia, ela tem um benefício em comum do tamanho dela. Às vezes a gente está sem grana por alguma escolha financeira ou por algo que deu errado, algum problema. Então isso nos força a correr atrás de um modo para resolver esse tipo de problema. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando. Inconscientemente parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. Então é tudo na mente dele. A pessoa estava presa ao seu próprio limite, ao seu próprio medo. Lembra que lá no começo ele falou do medo, né? A partir desse momento me dei conta de que a grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres dos seus destinos e capitães de suas almas. Tem um livro dele que fala disso, né? A chave mestra das riquezas, né? Mas isso é um assunto para um outro clube do livro, mas fala exatamente disso, que a gente é capitão do nosso destino, do nosso caminho. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto eu estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante você pode falar com autoridade, porque está a ponto de esperar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo, resoluto e destemido.
Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento eu estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu uma oportunidade de testar a eficácia dos princípios do sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei e uni os meus pés, saudei, eu não sabia o que ou a quem, o universo, a Deus, ao seu ser superior, e fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá de pé e naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente, em forma de uma ordem que era tão breve e instantânea quanto a ordem dada a um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia: amanhã entre seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a filosofia do sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação e qualquer tipo de modificação na ordem. Então logo recebi e caminhei de volta para casa. Fui para a cama e dormi profundamente, com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano. Então ele fala, né, que toda a dificuldade que ele passou, quando ele teve esse tempo, ele se decidiu que a mente dele, que ele ia achar uma solução, ele andou ao redor lá, ele meditou, ele pensou, ele repetiu, eu vou conseguir, vai dar certo e tal, e ele entrou no estado de meditação. Então ele estava numa frequência, ele atingiu uma frequência de produção, vê que começou a vir uma ideia e veio outra e tal, e logo já, e ele foi para Filadélfia, provavelmente era um polo, uma cidade com muito mais recursos da que a que ele vivia. E aí por isso ele foi procurar, provavelmente para publicar, né? Fornecedores, apoiadores, né? Investidores para o negócio. Instantaneamente ouvi, olha aqui, ó. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de um livro a custo de $25 mil. Lembrando que na época $25 mil seria algo, sei lá, em torno de 250 mil, 500 mil reais de hoje. Instantaneamente eu ouvi à minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditas do meu ouvido. Você está agora seguindo ordens. Em vez de ficar fazendo perguntas, olha só que interessante. Ele, mesmo sabendo, mesmo tomando a decisão, mesmo tendo esse sexto sentido que a gente chama, que é a nossa intuição, ele ainda estava se questionando, né? Esse outro eu, que é essa intuição que falava para ele ir, para fazer, e que depois ele tanto procurar, ele encontrou, ele ainda estava hesitando. Olha que interessante. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu dando uma ordem específica. Peça ao seu cunhado $50 e ele emprestará a você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse: claro, certamente vou lhe emprestar os 50. Mas se você vai para tão longe, seria melhor levar 100. Agradeci a ele e disse que $50 eram o suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que a sua intuição, né? Ele vai falar o meu outro eu, mas a gente vai tratar como intuição. Isso dá muita confusão. Fica mais fácil você... Sempre tem aquela vozinha dizendo: faz isso, faz aquilo, aquilo outro e tal. Ou que você tem um sentimento: será que eu devo fazer isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então tudo isso tá nesse outro eu que ele fala. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo a Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. A gente vê, às vezes, a gente passa deixa eu colocar o carregador do notebook aqui. A gente passa por umas desconfianças, principalmente relacionadas à família e casa, quando você resolve mudar, quando você resolve de repente entrar num clube do livro como esse. As pessoas dizem: mas é só comprar o livro, tem um monte de vídeo na internet. Mas quando você vai diversas vezes lendo
estudando, debatendo, ouvindo opiniões diferentes e principalmente pensando da seguinte forma, será que eu concordo com o que esse cara está falando? Eu não estou aqui como uma razão, uma lei absoluta, mas como um interpretador e alguém que já leu muitas vezes esse livro, principalmente esses do Napoleon Hill. E a minha opinião é que eu apliquei muita coisa disso e falta aplicar muita coisa, mas cada vez que eu leio esse livro, ele é um livro de estudo, ele não é aquele livro para você ler, colocar lá na estante e nunca mais ler. Ele é um livro que ele demanda estudo, ele demanda que você pense. Por isso que às vezes o pensamento ele acelera quando você está lendo em voz alta. A leitura dinâmica ou a leitura mais profunda, ela faz com que você já comece a acelerar. E tem muita diferença na velocidade que a gente pensa ou que a gente lê pra gente, sem estar lendo em voz alta ou narrando, para essa leitura falada, né? A grande diferença é a velocidade. Então, quando você está acostumado a ler sozinho, como eu estou, as frases são muito mais rápidas. E aqui eu já estou pensando e interpretando o que eu estou lendo para quando der uma pausa eu falar para você. Então você vai ver que às vezes eu vou atropelar alguma palavra, alguma coisa, mas é porque o pensamento já está à frente, já está nisso. E você, se não tem o costume de ler, no começo vai ser um pouco complicado você entender o que eu estou falando, mas daqui a pouco você vai ver, vai dar um estalo e você está lendo uma frase já meio que sabendo e vai trazer um contexto lá de trás, como quando ele fala sobre toda a parte das adversidades, né? Ele vai citar muito isso nos livros, ele cita muito em todos os seus livros essa parte da adversidade, esse problema que dá e essa dificuldade, ele não sabe para onde vai, começa a caminhar, começa isso, começa aquilo e no fim dá certo, no fim funciona, as ideias vêm, o outro eu começa a funcionar, o outro eu começa a dar sinal, a nossa intuição ela começa a dizer, olha, se fizer isso aqui pode ser que dá certo, vai por ali, tenta isso, fala um pouco mais, não vai para a próxima parte, né? Então isso tudo é aplicado. Então você pode apenas ler o livro e eu te recomendo que você leia ele inteiro e depois você comece a estudá-lo. Lê a primeira parte, vem no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3. Se eu quisesse fazer uma leitura completa, eu colocaria uma inteligência artificial, faria essa narração, colocaria ele no Clube do Livro, mas é muito importante a gente ver esses conteúdos e estudar, analisar essas frases. Tem muita coisa escondida que quando eu estou lendo aqui com você e eu vejo tal frase e liga com outro pensamento que ele tinha ali em outra parte do livro e dá um estalo que às vezes eu não tinha tido antes. Então é muito importante esse tipo de estudo. A gente se vê no próximo vídeo.